Oiê, bom dia. Será que já entrou? Oiê, tudo bem? Agora vamos esperar a Marisa estar entrando. Bom dia, bom dia, pessoal. Oi! Oi, amiga, bom dia. Bom Como é que dia. estão? Tudo bem? Que saudade, né? Morrendo de saudade. Vamos esperar tudo isso acabar para eu ir em São Paulo ver você, ver todo mundo. Morrendo de Meu saudade, Deus, né? muita. Então, hoje nosso assunto é mega interessante. Eu já convidei uma mulherada de todos os meus grupos para passar aqui Ai, que o que eu legal. vi, né? E o pessoal que estuda sistêmica, psicossomática também, é interessante passar por aqui. Você está me ouvindo bem? Sim, tô. Você tá me ouvindo bem também? É porque a minha voz está duplicando para você. Eu não sei se é do meu ou se é do seu. Eu tive esse problema numa Sério? outra live. Tá vendo? Tá ouvindo que tá duplicando? É, tá com um pouquinho de, tipo, um ecozinho, assim. A minha tá? Não, para mim não. Só Então, eu. é, Não sei um o que que tá pouquinho. rolando. Tá um pouquinho, né? Você quer que Parece eu saia e entre de metalizado. novo? Quer que eu saia e entre de Não, novo? Ver se dá para funciona? ser tranquilo. Dá para ser? Não, tá tranquilo. Então vamos. Você Então vamos avisou o falar. povo do seu grupo que ia entrar na minha Mas assim, página? quando a pessoa olhar o Os meu dois? Insta, aparece lá que eu tô em live. Então, a pessoa se Ah, clicar no entendi. meu, ela acaba aqui na live também. Hi guys, I'm Entendi. really sorry. The live is in Portuguese. It's about health and psychosomatic diseases, so I'm really sorry, but today it's going to be in Portuguese, ok? Estão perguntando aí se não tem nenhum outro celular perto rodando. Você tá com algum outro aparelho? Não, eu Tá? não. Tá duplicando para quem tá vendo também, né? Não é só para mim. Vamos ver o pessoal da Erdim para responder. Ainda bem que eu tenho assessoria Erdim, gente, fazer uma propaganda. Eu não sei o que tá rolando. Eu não sei. Pode ser do próprio microfone do. Você falou que teve isso em outra live, né? Foi uma Pode confusão. ser É só até o do meu, né? aparelho. É só o meu. Só o Deixa eu seu. sair e entrar de novo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Espera aí um Tá. segundinho. Porque senão fica muito ruim. Peraí, gente, a gente só tá consertando os problemas técnicos. Ai, a Marisa já vai entrar de novo. E agora, pessoal do Erdinho, o meu tá estourando? Não, né? Vamos lá. Agora ela vai entrar de novo. Deixa eu E ver agora? agora. Putz, ainda Tá tá. igual. Ah, vamos, Mas vamos, vamos, deixa assim, vamos vamos respirar. tocando. É, então, assim, por que a gente falou, né, pensou em fazer essa live? Eu estou me especializando em várias terapias, né, que tem a ver com sistêmica, que tem a ver com emocional, que tem a ver com a infância, com criança interna. E eu não conheço ninguém mais especialista do que em genes e doenças e tal do que você, né? Você já cuida de mim há muitos anos, cuida da minha mãe, cuida de todo mundo que eu conheço. Se especializou em doença autoimune, em um monte de coisa. Então, eu queria, assim, que você falasse um pouquinho da sua visão, né, da saúde, por que que acontecem essas doenças psicossomáticas, e a gente vai trocando. Tá. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou farmacêutica há mais de 15 anos, trabalho na medicina preventiva há mais de 10, né? Fiz várias especializações, como a Marisa falou. Gosto muito de trabalhar com gente, principalmente nessa área de saúde, né? Então, fiz agora minha última especialização em doenças autoimunes, porque eu tenho uma doença autoimune. Nada mais, eu sempre falo que as doenças, a gente estava conversando antes, né? De entrar na live, que as doenças, ela, pelo menos para mim, elas vêm como um milagre, um sinalizador de que você está um trem desgovernado na sua vida e que você precisa parar e Uhum. analisar, né? E acho que o seu trabalho, Marisa, ele é fundamental para isso, para conseguir você dar um choque, né, na pessoa e Uma a pessoa voadora. começa o processo de autoavaliação.
né? Porque o que acontece? As doenças psicossomáticas e muitos estudos científicos mostram que as doenças autoimunes, muitas são psicossomáticas. Eu já tenho uma visão melhor disso, do que a medicina tradicional trata. Porque eu sou uma pessoa muito pesquisadora, a Marisa sabe. Então eu leio tudo, eu estudo tudo da medicina tradicional. Só que, infelizmente, dentro só da medicina tradicional, a gente não encontra cura. Muito pelo contrário, a gente encontra muitas dúvidas e muitos protocolos que não funcionam. Foi aí que eu comecei, desde muito cedo, quando eu entrei nessa área da saúde, a pesquisar todas as alternativas que o planeta oferece, né? Que o mundo oferece, que as pessoas oferecem, que a prática clínica oferece. Eu percebo a diferença de uma prática clínica para um estudo científico, do resultado ali, caso a caso. Por isso que eu acho que é tudo muito personalizado. Por isso que o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho dos profissionais que fazem coisas personalizadas. Pela medicina chinesa, a gente tem 7 tipos de corpos. Então, como que eu, com 7 tipos de formações físicas, vou tratar todo mundo igual? Não tem como ser a mesma alimentação, não tem como ser a mesma suplementação, não tem como ser a mesma modulação hormonal e nem de genes, de expressão gênica, não tem como ser o mesmo tratamento psicoterapêutico, não tem. Você mesmo que faz análise do corpo sabe que a gente tem inúmeros formatos e inúmeras características, né? Pela Ayurveda, a gente tem os doshas, que a gente tem o Kapha, o Pitta, o Vata. Então, assim, a Ayurveda é uma medicina ancestral de milhões de anos, é um conjunto de ciência, de pensamentos, os velhinhos lá da época da Índia, de muitos milênios atrás, eles compilaram tudo que eles viam, o que acontecia. Então, a gente não pode deixar de lado essas ciências. E a psique, ela domina todo o corpo. Eu estava falando para você um pouco antes. Os extremos das emoções acabam com todos os seres humanos. Só que a gente vive uma vida imposta, né? A gente nasceu, cresceu num tempo do planeta onde já estava muito caracterizado dos nossos pais para a gente uma forma de viver onde você acorda, corre para pagar boleto, dorme e morre aos poucos. E não para. E aí a doença vem para te parar e falar, tá tudo errado na sua vida, você precisa olhar. E eu acho que o nosso trabalho não é só... eu hoje trabalho muito com pessoas com doença porque eu gosto de passar o que eu vivi e como que eu consegui entrar em remissão de uma doença tão complicada que é a doença de Crohn, que é a doença inflamatória intestinal, que você sabe, quase me matou. Então, eu gosto de trabalhar com isso porque eu consigo mostrar o caminho de como eu consegui. Mas o seu trabalho é incrível porque você consegue parar a pessoa antes dela chegar nessa doença terrível, porque é muito mais difícil. Eu levei 4 anos para entrar em remissão. 4 anos é uma vida. Gigante. É uma vida. Não, dá para morrer, nascer, né? Um monte de gente. A gente costuma dizer que a doença ela se manifesta em 3 formas, né? O nível energético, funcional e o orgânico, né? E como a gente vem de um meio em que a gente sempre estudou energia, é importante a gente falar isso. Como é que começa o distúrbio energético lá em cima? Quando a pessoa já começa a apresentar sinais de que ela não está bem, talvez não perceba, e energeticamente já começa a afetar os órgãos, mas não tem sintoma ainda. Quando a gente fazia aquela foto da aura, né, que o cara vinha e falava, olha, dá uma olhada no seu fígado, dá uma olhada no tal coisa, é porque já começou a chegar no nível funcional. Então, como é que a gente entende a doença? A gente entende a doença de cima para baixo. Energético, funcional. Funcional, é exatamente isso. Você começou a ter uns sintomas, tem alguma coisa errada, você vai no médico e fala, não tem nada. Porque ainda não é no nível orgânico. Então, o médico, quando ele pegar essa doença sua, ele já pegou quando já aconteceu muita coisa emocionalmente nesse corpo. Muita. Foi liberado, muita... E isso é muito incrível que você está falando, porque assim, se você, no seu trabalho, você ainda consegue pegar nesse meio termo e não chegar no físico. Eu falo para as pessoas, não façam o meu exemplo, que eu esperei chegar no físico. Pare isso antes. Por quê? Quando o físico já está apresentando sintomas desesperadores, é porque aquilo já vem de muitos, muitos anos de criação de loucuras mentais que foram... Porque o que a gente está falando hoje? Doenças psicossomáticas. A psicossomatização demora para ser criada. Porque
Fisiologicamente falando, assim, explicar um pouco do que acontece. Quando você pensa, você sente, dependendo do nível do que você pensa e sente. Só que a gente tem aquela coisa dos 5, 10% da mente consciente e dos 90% da mente inconsciente. Então, você esqueceu que tudo que você viveu da infância, que você vai lá tratar a garotinha, você está registrado no seu inconsciente, vibrando e criando sensações e emoções ocultas, por isso o trabalho energético é muito incrível. E aí, quando você está criando essas... você criou cadeados dentro de você, sistemas de crenças e coisas que vão fazer você replicar fisicamente e energeticamente situações não muito positivas para você. Se você não limpar, não ressignificar, você vai ficar criando aquilo. Então é como se o cérebro e o sistema fisiológico recebesse impulsos o tempo todo do cérebro consciente e do inconsciente. Então, e outra, a gente guarda muito mais mágoas, frustrações, tristezas, medos, culpas no inconsciente. E aquilo tá bombando um impulso. E esse impulso vai estar criando estresse. Eu estou lendo um livro agora de um terapeuta da Califórnia, que a gente chama Califórnia fantástico, chamado Medical Medium. Ele é um médium e ele psicografou, recebeu uma informação de uma medicina que só vai chegar daqui 40 anos. 40 anos, né, na medicina tradicional. E ele fala... Ou não, porque não vai, pelo amor de Deus. Os contratos farmacêuticos... Eu tenho esperança. Pessoas doentes. Então, assim, vão caçar essa pessoa, vão matar, vão prender, que nem a mulher que falou do Covid, né? Que ajudou na criação do Covid e tal. É criado. Não é, assumiram com a mulher. Não, mas a gente tá... Essa guerra agora tá um pouco mais difícil, porque como ele já tá conhecido no mundo todo, tem milhões de seguidores, ele tá curando um monte de gente de Hollywood, então eles estão meio... não estão conseguindo pegar o cara. Tem um monte de médico da Califórnia apoiando, então o cara tá... ele tem uma proteção bem gigante. E aí ele explica que na medicina tradicional não explica que o nossa adrenal produz 56 tipos de adrenalina. Uau. E a adrenalina em excesso ela é altamente tóxica ao fígado. E ela sobrecarregando o fígado, você vai ter um fígado lento e preguiçoso. E daí, quando o fígado estiver lento e preguiçoso, você vai afetar o pâncreas. Quando isso chegar, você vai ter distúrbios emocionais gravíssimos, como ansiedade, depressão, distúrbio bipolar, mudanças bruscas de humor, e você não está nem sabendo que a sua parte fisiológica está atuando em 50% disso. Na verdade, é um ciclo vicioso, né? Teve um emocional que foi o gatilho para esse disparo de toda essa adrenalina, que vai fazer com que piore o seu emocional e você fica preso nesse ciclo. Aí piora o emocional de novo, você vai liberar mais adrenalina. Só que tem uma coisa muito pior no meio de tudo isso. A alimentação. Se você tem uma alimentação saudável, o seu corpo, o nosso corpo humano, ele é tão incrível, Marisa, ele é tão incrível, que se você entrar numa alimentação tipo plant-based e com o suco de salsão, que é essa terapia que eu difundo muito, e com as coisas, você consegue recuperar um corpo fudido mesmo, daquele, você consegue transformar ele em jovem em 7 anos. Então você imagina, se você... Por exemplo, eu tenho 43. Se a vida dos 43 anos eu avacalhei, olha como o corpo físico é incrível. Lógico que assim, se você tiver com câncer, aí todo o protocolo modifica e fica diferente para cada caso. Mas eu estou dando um exemplo geral. Você tem uma saúde mais ou menos já, né? Porque todo mundo tem uma saúde mais ou menos. Todos nós estamos intoxicados. Ele fala muito de vírus, bactérias e fungos. Ele fala muito do vírus Epstein-Barr, que na Califórnia é considerado um vírus muito prejudicial e no resto do mundo não. Por isso que eu falo que medicina da função. Califórnia é Depois muito. a gente vai falar, quando você terminar essa explicação, eu vou explicar qual é a função da doença. Sim. A gente vê que a doença ela tem uma função na vida das pessoas, porque a gente está falando de Exatamente. Eu falo assim, não acontece todo por mundo... acaso, não é hereditário, não. Nada. Tá no gene, tem muita coisa que não tem como a medicina fica tentando explicar o câncer, fica tentando explicar a depressão, é genética, não é genética. Porque existe uma dinâmica familiar sistêmica que funciona dessa maneira, o seu sistema familiar, onde você está inserido, funciona dessa maneira, a doença tem um papel, então ela aparece para manter a dinâmica dessa doença. Se todo mundo é vítima, precisa de alguém que se vitimize, alguém vai ficar doente. Então, assim, tem todo um arcabouço assim, ancestral e sistêmico. E são as heranças que eu falo, a herança física, a herança energética e a herança espiritual.
E Uhum. você vai ter que lidar com tudo isso, não tem jeito. E tem Exatamente. gente que já nasce com o fígado prejudicado, cheio de toxinas, que já é de herança, entende? Por isso que a gente vê pessoas, olha que legal isso, por isso que a gente vê pessoas que se alimentam bem, faz tudo certinho, tá sempre doente, e aí ela já veio com uma carga tóxica genética. E Uhum. tem aquelas pessoas que come, faz Fazem tudo de um um monte monte de de porcaria bobagem e tá lá bombando com uma saúde e perfeita. não tem Ok, nada, né? E todo também. mundo fala assim, como é que pode? Porque o Como é que emocional dessa pode? pessoa, ela não precisa de uma doença para Por ser isso que eu te desencadeada na falei vida que dela. o tratamento ele é personalizado. Uhum. Cada pessoa vai ser de um jeito espiritual, energético, físico e emocional. E de alimentação. Cada pessoa, mas o que eu quero que as pessoas entendam, o, 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 o que a gente faz? A gente pega a pessoa e para você conseguir não ter mais doenças psicossomáticas ou entrar numa remissão de uma doença autoimune como a minha, é você tratar todos os campos da sua vida. Se você Exatamente. não tratar todas as áreas, Uhum. espiritual, financeira, amorosa, física, Uhum. você não vai conseguir a cura. Muito pelo contrário, você vai continuar repetindo padrões físicos, energéticos e emocionais. Isso Não explica tem também jeito. por que que as pessoas entram em remissão da doença e por que que volta. Né? Volta porque ela arrumou a parte orgânica, mas ela não mexeu nem no funcional, nem na energética. Então não tem como esse corpo, né, esse todo se recuperar, porque a doença vai ter uma função na vida dela. Então, ela Sim. saiu de uma posição, vamos supor, de vitimização, algo do gênero, né? Não é o caso de todo mundo. Tem mil, né? Cada Não. história é uma história muito particular. Mas vamos Sim. supor, pessoas que precisam de, né, ter uma posição de vítima na vida para ser cuidada, para se sentir cuidada. Ela precisa de alguma doença que faça com que ela seja cuidada. Então, Não, e outra coisa, é muito mais profundo, né, Má? Porque, por exemplo, se você é uma criança que sofreu um abuso sexual, se você não tratar aquilo, uma justiça. você. Só que é muito difícil a pessoa chegar em alguém que ela confie muito para contar o que ela sofreu, porque isso é devastador para uma criança. Não, e E aí, a se gente você não não foi tratar educado aquilo, você dessa nunca forma. vai entrar em remissão, você vai morrer daquela doença. Entende como é grave? Uhum. E a gente não foi educado dessa forma, né? Nós não fomos educados emocionalmente. Então, a De gente jeito não. nenhum. As crianças, além de. Eu tenho tratado muitas pessoas abusadas. Sim. Tem aparecido muitas Tem pessoas muitas. abusadas para mim. E de tudo quanto é jeito, tá, gente? Porque a O que é gente muito mais comum do infelizmente, que a gente imagina, né? É aterrorizante, mas é muito mais comum do que a gente é imagina. muito comum, é muito comum. Então, assim, o nosso cérebro, qual é a estratégia do nosso cérebro? É fazer a gente sobreviver. Qual é o papel dele? Fazer com que a gente se mantenha vivo. Então, ele vai gerar o que for necessário para manter você vivo. Pessoas que foram abusadas, não conseguiram contar para os pais, não receberam ajuda. Tem um histórico muito grande de pessoas que são gordinhas, que chegam para mim. O que o sistema nervoso faz? Se eu ficar muito gordinha, eu não vou estar tão atraente. Obesidade. A chance de eu ser abusada novamente é muito menor. Muito pequena. Então É gera o uma conjunto de obesidade, às proteção, vezes, né? né? Muito grave até, porque existe uma história de abuso lá atrás. Falem sobre artrose no quadril. É aquilo que a gente está falando, tudo é muito particular, né? Eu teria que ver o É. formato do seu corpo para eu ver qual é o tipo de sistema nervoso que você tem para entender qual é o papel da doença na sua vida. Se pergunta o que Sim, que não está funcionando na sua vida, né? eu fiz muitos cursos com a Cristina Cairo, conheci ela pessoalmente, incrível, que ela fala sobre a linguagem do corpo, e ela fala que os problemas de quadril, coluna, tá muito relacionado com aquela pessoa que perdeu a direção, não sabe para Uhum. onde ir, o que fazer, a vida pesou demais, sabe quando você chega naquele estado de loucura que você sente e fala, o que que eu vou fazer da minha vida? Porque quando você tem problemas em sistemas esquelético, que está tratado a locomoção, Uhum. é porque o seu corpo está tentando te dizer que alguma coisa no seu emocional está fora do lugar, você está conseguindo enxergar para onde você tem que ir, entende? Por isso que o seu trabalho é muito incrível, porque assim, o meu trabalho mais na área de saúde, eu acompanho os pacientes e indico, ó, você precisa fazer isso, a parte de alimentação, de suplementação e tal, você precisa de um nutricionista assim, de um fisioterapeuta assim, de uma atividade física, e vou ajudando e
como eu sou especialista em suplementação, consigo ajudar muito nessa área. Só que eu preciso, por exemplo, de um terapeuta como você, de um terapeuta como o Charles, que me trata energeticamente, porque só a parte física, que eu tenho muito conhecimento, eu não consigo me curar. E ninguém se cura. Não vai curar, Entende? vai Então curar por um precisa tempo. disso. Vai curar Precisa por de um alguém que te ensine a fazer a gestão da sua vida. Gestão mesmo, aquele autoconhecimento. Ó, eu vou parar de. Olha, para eu conseguir me curar, Maia, eu tive que falar. Você sabe que você é minha amiga pessoal. Eu tive que falar não para inúmeras coisas que eu já não poderia mais fazer na minha vida. Tipo, eu falo muito mais não do que sim. Tanto que é bem mais difícil eu estar fazendo live, porque eu ainda estou no processo, e eu falo sim para pouquíssimas pessoas, ainda agora. Mas não porque eu sou chata, porque eu sou Não, exibida, nada disso. É porque eu tive que aprender, porque você sabe como eu era completamente obcecada em ajudar as outras pessoas e esquecia de mim. Isso é um sempre. desequilíbrio. É um Então, desequilíbrio. as pessoas precisam entender esses desequilíbrios. Às vezes a gente vive no automático e faz para todo mundo, hora para fora. Só que a única forma da gente ajudar quem está ao nosso redor é sendo exemplo e sendo melhor. Eu só vou Exato. ser melhor se eu olhar para dentro, Exato. em Esse todos é os o mais aspectos. difícil, né? É o trabalho mais difícil, é aquele que ninguém E é quer o que fazer. você faz. Você pega a pessoa, olha ali o corpo e fala, ó, você está agindo assim, assim, assado. Você já tem umas características que você nasceu, porque acho que você faz essa análise também. A pessoa já nasceu com umas Não, características. ela nasce, não, na verdade, assim, a gente vê do útero, né, do útero até os 5 anos de idade. Então, a sua personalidade ela vai ser desenvolvida ali. Então, os Sim, impactos de cada fase que todo mundo passou até a Baía de Melina, chegar ao final da coluna da medula espinhal, você tá com locomoção, né? O sistema motor tá todo pronto, você tá apto a falar, desenvolver suas emoções, é do 0 até os 5 anos de idade, quando isso se termina. Então, todos os trauminhas, né, todas as emoções de base, imagina que aquilo ali está formando o HD do seu computador. Então, todo software que você sim. instalar depois, ele vai funcionar no HD que talvez não esteja funcionando tão bem. Se você não vem E com a o gente não sistema tem a menor ideia, a saudável, gente não lembra do que aconteceu até 5 anos de idade. Então, o seu trabalho é fundamental, porque tem então como que coisas vai ali fazer? que vai te prejudicar eternamente se você não limpar, não mudar. Outra coisa que é importante as pessoas repararem eu reparei em mim, por exemplo, tudo que acontece de errado comigo é no lado direito do corpo. E está Sério? relacionado, Eu o nunca lado prestei direito está atenção. relacionado ao pai, o lado esquerdo está relacionado à mãe. Então, isso é interessante também. Onde é que eu me acidentei com a perna? O lado direito. Caí, não sei o que, não. O lado direito. Deu uma topada que meu dedo começou a sangrar. O lado direito. Então, tudo tinha a ver com relação a questões relacionadas ao pai. Enquanto você não mexer nisso, você não vai nem se dar bem com homens e nem vai ganhar Nenhum. dinheiro, porque o pai é aquele que te impulsiona para a vida. Então, já Sim. fica a dica, né? Para quem tem lado esquerdo é mãe, mãe relacionamento. Não consigo me relacionar bem com as pessoas, não tenho um relacionamento que funcione. Caso, não, tem os dois lados, né? Então tem que verificar aí como é que tá essa relação com o pai e com a mãe. Mas é uma coisa muito, né? Muito E isso é no uma interior. coisa que pega demais a relação com pai e mãe. Se Não, você é o que não define, na trabalhar, verdade. É o que se define, você porque não ninguém quer ser limpar e não modelo de trabalhar vida. tudo, você acabou com a sua vida. Exatamente. Então, assim, quem é Tudo. modelo de vida? É Financeiro, pai e mãe. Então, a emocional, gente tem que ter físico. criança, ó, 50% da mãe, 50% cor do pai. E é assim que você vê a vida. E tudo que vier depois disso foi criado em cima dessa base. Então, se você vem de um Exatamente. sistema familiar que não está saudável de alguma forma, que existe uma dinâmica de doença, aí nunca tive nem pai nem mãe, tá explicado? Né? Então, Ah, assim, tá uma explicado. pessoa que não sei se não teve fisicamente ou sentiu que não teve, né? Tem diferença. Não, não, a gente não pode esquecer nunca que essa formação do sistema nervoso do corpo é a percepção da criança. Então, para algumas crianças, o fato do pai ou da mãe sair para trabalhar, ele pode entender aquilo como uma ausência. Ausente. Né? Então, assim, a percepção da criança que tem a ver com ancestralidade, com outras, né? Outras coisas mais, né? Que vem de antes, né? Da gente nascer, né? Nesse estágio de vida aqui. Então, é muita coisa para a gente analisar. Mas, Mas assim, número um para essa pessoa, acho que é livre para amar, livre o para Instagram amar, dela, não sei o nome me dela. abandonaram. É, ó, sou adotiva, me abandonaram. Então, o número um para você conseguir melhorar a tua vida em todos os aspectos é você fazer um tratamento específico, Emocional. profundo, com, né, com essa terapia que a Marisa faz para poder ressignificar tudo isso, porque dá para perceber que isso ainda dói muito dentro de você, você ainda é difícil, a gente, cada pessoa de um jeito, tem gente que sabe lidar e tem gente que não sabe lidar e tudo bem, tá normal, tá?
Não tem problema. Eu sempre falo que o problema não existe. A gente precisa só encontrar as soluções específicas e Exato. trabalhar. Como é que você lida com isso é que determina se é uma pessoa que foi Exatamente. abandonada, né? Que a família de origem foi abandonada, foi colocada em outro sistema, foi excluída de um sistema. Então, enquanto a gente não resolve aquilo ali emocionalmente para essa pessoa, isso vai ficar no seu inconsciente. Quem é o Sim, inconsciente? É a criança ferida. A criança que está sim, ferida, né? A criança interior é o que vai dominar a sua vida. E aí é aquilo que o Jung fala que eu coloco em tudo quanto é lugar. Enquanto o seu inconsciente, até você tornar consciente o seu inconsciente, ele vai dominar a sua vida, você vai chamar isso de sim. destino. Né? Então, assim, não é o destino. Você está sendo. A sua vida está sendo comandada por uma criança. E criança não sabe comandar a Exatamente. vida. Né? Então, assim, ela vai gerar E outra, uma doenças, vai criança chamar ferida. criança ferida, né? Exatamente. E assim, e é isso que você falou, eu acho incrível. Porque, tá aí, deu uma travada. E, gente, eu acho que você. Peraí, pessoal, problemas técnicos. Acho que caiu a internet da Marisa, travou, né? É verdade, Nath, a Marisa travou. Espera que ela vai entrar de novo. Ai, gente, a gente depende, né, desses sistemas, internet, essas coisas. Vocês estão gostando, galera? Tá ajudando? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir. Oi, Evelyn. Oi, Mari. É, a Marisa caiu, ela falou, deixa eu acertar ela aqui de novo. Oi, Mônica, oi, Loiva, saudades. Tudo bem? Ô, gente, eu já não sei mais o que eu faço com a Vivo nessa vida. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei a quem eu vou recorrer agora. Jesus! Ai, Não que bom, sei. voltou. Voltamos, Ai, o pessoal voltamos. está gostando. Eu perguntei se o pessoal está gostando, se a gente está conseguindo ajudar, que o nosso intuito maior é dar uma luz, né? É muito difícil quando a gente está perdido, quando a gente está dolorido, a gente fala disso. Eu vejo muitas pessoas na internet falando sobre criança, interior, inconsciente, só que a gente não tem a menor noção do quanto Sim, aquilo pesa para cada pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga de infância que ela foi abusada e eu lembro que uma vez eu falei para ela, nossa, ela conseguiu me contar tal. Eu falei, o que você sente? Ela falou, não sinto nada, meu. Eu acho que isso acontece. Tipo, normal, ela não normal, passou. ela... Eu falei, nossa, que incrível, né? Mas tem gente que vira Não, obeso mórbido, isso tipo é o que 200 ela diz. quilos. Isso é o que ela diz. Isso com certeza tem algum peso na vida dela. Talvez ela consiga lidar com Sim, isso de uma maneira saudável a ponto de não expressar, mas a, é a algo ponto que de tem não um gerar peso. uma obesidade mórbida ou uma doença muito grave, né? Ó, mas que a dor que me deu agora ouvindo vocês falar de pai e mãe. É, Sim, você, sobretudo, tem que acolher essa criança. Você mais do que nunca, né? Essa criança precisa entender que você, adulta, tá ali para acolher ela, porque ela não teve um referencial, né? Então foi adotada, que espero que você tenha tido pais bons, mas se não teve, então você tem que ser sua fonte de amor. E a gente não consegue fazer isso até que a gente faça esse trabalho de acolher essa criança, né? Porque sim. senão vai acontecer o quê? Doença. No seu caso é artrose no quadril. Eu não sei quantos anos você tem, mas se for nova, aí é que não justifica mesmo, né? Uma artrose. Não, nenhuma. O Né? corpo físico, a gente estuda há muitos anos as pesquisas e como que o corpo humano foi criado, a origem da humanidade, né, Maia? Você, a gente estuda isso há muito tempo. E nas minhas pesquisas eu encontrei que o corpo humano ele foi criado para durar 1000 anos e apresentar a primeira doença cardíaca, que seria a primeira doença de todas, nenhum outro órgão apresentaria doença, com 900 mil anos, tipo de 900 a 1000 anos. Então a gente teria que durar 900 anos perfeitamente bem. Então se eu tenho um corpo construído com uma genética tão fera, por que a gente chegou nisso? Para não falar fome, né? Tão Né? fera. É, aí, se a gente não. Ó, eu tenho 36 anos, sofro desde os 15. Então, com certeza, você precisa ressignificar um monte de coisa dentro de você.
Porque assim, ainda bem que você é nova, 36 anos, o corpo ainda tem um poder de regeneração, de ressignificação, porque o que você vai fazer? Você vai fazer um tratamento como esse da Marisa, da linguagem do corpo, do que você vai fazer, e aí você vai aliar com outras mudanças de alimentação e etc. E o seu corpo ele vai receber como se fosse uma luz de energia que ele vai se reconstruir, ele vai se ressignificar, ele vai se restaurar por completo, porque o nosso corpo físico é tão incrível, você sabe que eu sou apaixonada por estudar o corpo físico, que ele se regenera completamente. Desde Então, que a assim, psique esteja ok. Se a psique tiver o que, ó, por exemplo, hoje eu curso claro, andar. Quem que tem dificuldade para andar? Crianças, bebês. Então, a sua mente está tão machucada, né? A criança está tão machucada, inconsciente, está atuando com tanta força, que ele vai te colocar numa posição de criança para você ter que ser cuidado por alguém. Porque você não foi cuidado sim. na infância. Então, É, percebe como é que a é a psicossomática falta, né? Dentro dela puramente. existe uma falta gigante, um processo de escassez de amor, e Então, aí você se coloca em posição para ser atendido, para ser amado, para ser acolhido. Mas a gente só vai conseguir melhorar quando é só a gente que pode se acolher, só a gente que pode dar esse amor para a gente mesmo. E aí depois tudo flui, e aí as outras pessoas conseguem amar a gente também. Porque quando a gente vibra na escassez, né? Eu chamo isso de mendigo de amor. Eu já fui mendiga de amor. Ninguém te ama. é Você tem que verdade. se amar. É Se verdade. você se amar, todos vão te amar. Se É você não verdade. se amar, você vai. O universo é um reflexo, né? Um espelho daquilo que você está vibrando, só que do vibrando do inconsciente, que é muito mais complicado. Por exemplo, o nosso corpo, a cada 3 meses, ele renova células por completo de Zero. todo o Do corpo, zero. Né? Do do zero. Isso é zero. importante Só que falar. se Cada você 3 não meses trabalha, renova-se. a A cada psique, 3 você está renovando e criando novas células com o mesmo padrão mental. E aí você não tirou esse círculo vicioso que vai para sempre. Por isso dos tratamentos energéticos e psicossomáticos, né, terapeutas como você. É fundamental. Se a pessoa chega para mim, por exemplo, um paciente chega para mim e fala, doutora, tô passando mal, eu quero um suplemento. Eu falo, olha, o suplemento vai te ajudar no X. O resto todo que você está querendo mudar e que eu já consigo pegar de olhar que tem um monte de coisa cagada da pessoa, você vai precisar de um terapeuta X, do outro terapeuta. Mas é tudo isso, eu falo, se você quiser viver Não, se você quiser bastante ficar e bem, bom. né? Porque assim, ó, tem gente que não quer ficar bom. Porque a doença, é aquilo que eu falo, a doença ela tem um papel na vida da pessoa. Você, por Sim, exemplo, que não teve esse amor materno e paterno na formação da sua identidade. Ficou faltando, é uma lacuna. Você com certeza vai sentir um vazio no peito, um buraco, com certeza absoluta. Aí, cresceu, e isso está pesando no inconsciente, né? A sua vida está sendo sim. governada pelo inconsciente. Aqui aí você, né, a gente diz que é o destino, não era para ser, não, a coisa não aconteceu porque não era assim, e as coisas não estão bem. Até que uma hora o inconsciente fala, ela vai ter que parar para me atender de alguma maneira. E aí pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser inúmeras coisas, mas ele vai te frear de alguma forma. Para você olhar para isso e cuidar disso, porque senão a vida não anda. Então, a doença tem um papel. É te mostrar que falar, olha, oi, tem alguma coisa errada aqui. Não está funcionando. O câncer não acontece do nada. Uma Não, depressão não acontece do nada. Não, não existe isso, essa coisa não de, existe. apareceu. Não, não apareceu. Não. Você cultivou inconscientemente, Por no muitos longos anos. energético, funcional, e até ele chegar no orgânico. Então, quando ele chegou no orgânico, já aconteceu tanta coisa Já. emocional, né? Que você Com não certeza. olhou, não cuidou, não E tem percebeu. gente que eu, por exemplo, que eu vou tratar e eu percebo assim que ela tem tanto apego com aquele estado que ela tem, porque é o único estado que a pessoa conseguiu a atenção de alguém, que ela não quer mudar. Exatamente. Ela Ela não quer. procura, busca, compra, paga terapeuta, paga fórmulas caras, compra curso, só que ela continua igual, porque ela não quer sair daquele local que a adoeceu. Exatamente. Internamente e externamente, porque a gente tem que fazer escolhas. Por exemplo, se eu vivo numa casa que eu me sinto mal, eu vou ter que sair. Não adianta você Uhum. ficar adiando, né? Se eu vivo com pessoas que me fazem muito mal, até eu ressignificar tudo isso, porque eu acho que a gente, quando trabalha toda essa parte interna, você não tem mais problema com ninguém. Ninguém te irrita, ninguém, entende? Mas enquanto isso não for resolvido, você vai precisar sair de todos, até o seu corpo dar aquela aliviada e depois você volta para resolver o que ficou mal resolvido. Porque eu acho que a gente também tem que resolver as coisas mal resolvidas da vida. Não, se É, não resolver, não vai. Não, você fica não repetindo o vai. padrão. O sistema nervoso foi lá, identificou um processo de abandono, por exemplo, que é como ela está falando aqui.
A criança não foi acolhida, essa criança não teve amparo de ninguém e ficou essa lacuna. O sistema nervoso vai ficar repetindo essa informação até que essa Forever, criança seja forever. acolhida. É aquilo que você falou, a cada 3 meses você regenera todo o corpo celular. E você vai continuar repetindo essa informação. Só Então, que você está repetindo os padrões, você está gravando nas células novas o padrão antigo. Então, você está perdendo a beleza da mágica da vida, que está te dando oportunidade para você se ressignificar, que você não está fazendo. Então, e aí você vai ad eterno com aquilo. E tem gente que demora, não sei se as pessoas que estão aqui acreditam em reencarnação ou não, eu acredito que tem gente que demora vidas e vidas e milênios para conseguir mudar isso. Que hoje a gente tem. Eu falo, gente, a gente tem que aproveitar esse momento incrível que a gente está vivendo. De informação, de acessibilidade. Poxa, quando que antigamente a gente tinha uma live da Esclarecendo e você é uma terapeuta que eu posso ligar e falar, me atende à distância, olha que incrível. é verdade. Né? Atende a pessoa. Hoje todo mundo tem celular. Qualquer um tem celular, qualquer um pega o Wi-Fi do vizinho, entende? Então, não é uma coisa. Antigamente, né, amiga, quando a gente se conheceu 20 anos atrás, não era assim. Não era tão simples. Falar era um custo. Para pedir para você fazer a suplementação para mim era uma coisa. Era uma guerra. E eu acho legal você falar, por exemplo, da parte da suplementação. Como é que eu queria que você falasse a parte de hormônio. Para a pessoa ver como ela fica se envenenando o tempo inteiro, que com essa criança que está ferida, que virou seu inconsciente, está governando a sua vida. Como é que você fica liberando esses hormônios? Fala um pouquinho disso. Sim, é complicado, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de falar disso, da psique, e o que são os hormônios? Isso sem falar em modulação hormonal, nada disso, os hormônios mesmo fisiológicos que a gente tem para viver. Os hormônios, eles são sinalizadores, eles são... Tudo é controlado do corpo, todos os comandos, as coisas, tudo que você tem no corpo, sistemas, são controlados por hormônios, né? Uhum. Os sistemas mais importantes para você gerar a vida. Então, só que, o que interfere nos hormônios? Adrenalina, cortisol. Então, se você tem um psique descompensado e que está criando no inconsciente, e muitas pessoas que já estão com a doença manifestada como eu, é porque o meu psique estava detonado, e daí da psique da criança interna estava detonado, e além de eu não ter tratado a criança interna, eu continuei detonando depois de grande. Então tem esse período também, que depois dos 5 anos você ainda vai criando problemas. Aí você tem o problema do ex-marido, você tem o problema dos seus relacionamentos muito sérios, você tem problema financeiro, você tem problema, tipo, por exemplo, eu desencadeei, a cereja do bolo foi quando meu pai faleceu. Eu era muito apegada, meu pai era minha vida. Aí meu pai morreu, eu caí lá. Quando ele morreu, eu falei, agora a Patrícia vai morrer junto. Exatamente. Morrer junto. Eu juro pra você, a gente tinha muita preocupação com isso. Eu falei, ela vai morrer junto. Exato, quase morri, mas assim, veio para mim graças a Deus, ao universo, eu tenho amigos terapeutas incríveis e eu tenho o privilégio de conhecer tanto essa parte física, fisiológica, de alimentação, de tratamentos e protocolos, porque eu trabalho com isso há 20 anos, então eu me sinto muito privilegiada de conseguir me significar e me curar, e hoje eu estou em remissão de uma coisa que foi super difícil. Então, por isso que eu falo, se eu conseguisse, eu estive lá batendo na porta da ceifadora, né? Então todo mundo consegue, né? Todo mundo consegue. Isso que eu acho que... Todo mundo que esteja disposto, Paty, disposta a mudar. Eu mudei minha vida por completo. Que queira abrir mão da doença. Porque assim, não, que queira abrir mão... quer se tratar. Isso, que queira realmente mudar e sair daquele protótipo que eu era. Eu era uma pessoa na doença. E aí eu tive que se ressignificar tudo. A alimentação, a Marisa sabe, faz 3 anos que eu não saio de casa. Quando ela veio me visitar, ela veio dormir na minha casa e ficar comigo aqui, porque eu não saía, eu não comia nada que era de restaurante, nada que não fosse feito por mim. Tudo super regrado. É óbvio que você não vai precisar fazer isso para sempre. Mas se você tem uma doença grave, você vai precisar sim. Você vai ter que parar de usar maquiagem, você vai ter que parar de intoxicar seu corpo externamente, internamente. Você vai ter que detoxificar suas emoções. Então, eu tive que tratar tudo. Eu tive que tratar todas as áreas da minha vida para entrar em remissão. E hoje eu me sinto curada. Os médicos falam que não existe cura, mas eu me sinto curada. Por quê? Porque eu tratei tudo.
Agora a última cereja do bolo vai ser o seu atendimento, acabou. Só que assim, eu sei o quanto eu tive que fazer 2 anos de terapia quântica, e ainda tem coisa para tratar, por isso que eu falo, não é simples. Não é impossível nem difícil, você só precisa querer e ter coragem de sair do estado que você estava. Porque não adianta também, se eu continuasse fazendo as coisas, comendo as coisas, vibrando energeticamente, espiritualmente, eu não ia conseguir seguir. Só que aí Não, tem que trabalhar o apego da pessoa que tá, eu chamo isso de ganho secundário, né? A pessoa vê um ganho secundário na doença que ela não quer perder. a gente Eu chama acho de ilusório, né? né? Porque qualquer doença é terrível, gente. A psicologia chama de ganho secundário, a gente chama de ganho indireto. Por quê? Porque se fosse um ganho secundário, ele não era tão importante. Só que esse ganho ele é tão bom com a doença, ser cuidada, ter todo mundo preocupado com você, o pessoal ligando. Para quem tem um vazio muito grande, uma lacuna muito grande de amor, tem gente preocupada com você o tempo inteiro, cuidando de você, todo mundo para tudo, você respirou mais forte, todo mundo para. É tudo que uma criança quer, uma Isso. criança, não um adulto. Então esse ganho não é secundário, ele é muito Sim. primário, tanto que você não quer abrir mão daquilo. Se você não ficar doente, ninguém vai te dar essa atenção. Então, Sim, assim, é mas, primeiro gente, olhar o que está faltando aí dentro que você precisou gerar essa doença para chegar nesse estado de ter cuidado de você, ter que cuidar de você, para você estar num estado de criança. Né? Então, só assim, que é isso é muito grave, né, amiga? Porque, por exemplo, você sabe que eu fiquei mal e eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito ativa. Então, quando eu tinha que passar o dia inteiro deitada, para mim era o fim. Não importa se minha mãe, se vocês, todos os meus amigos preocupados comigo, eu não queria saber, eu queria conseguir sentar na cama sem desmaiar, porque eu sentava e desmaiava, então eu tinha que ficar deitada. E gente, aquilo para mim era terrível. E para eu Patrícia mais. adulta, para Patrícia adulta, para Patrícia criança, cara, atenção de todo lado, todo mundo preocupado, mensagem o tempo todo. Sim. Tem uma função, né? E É a coisa aí é pior, porque o seu cérebro consciente fica brigando com o inconsciente. o E inconsciente, só aí que o você fala, inconsciente porra, por ganha. que que eu não tô conseguindo respeitar? É. O inconsciente vai ganhar, porque ele domina 90%. O consciente é 5%, né? 5, Gente, 7, a gente é não tem nem muita certeza. Então, quem que é um vai ganhar? verdadeiro inferno. E aí você acaba criando mais problemas, porque a sua dinâmica cerebral não está saudável quando você tem um inconsciente brigando com o consciente. Aí o consciente vai gerar mais adrenalina, mais substâncias tóxicas, aí voltando nos hormônios, seus hormônios vão E, ficar todos bagunçados. Se você tem excesso de cortisol no corpo, você interrompe a produção e o equilíbrio da melatonina. Se você tem desequilíbrio de melatonina, você tem desequilíbrio na formação de serotonina, que é 90% feito no intestino. Aí, se você não tem serotonina, você tem depressão, você tem mau humor, você tem fadiga, e aí o ciclo vai e isso não vai melhorar nunca. E aí, por isso que eu sou muito a favor de tratar o intestino, todas as doenças começam no intestino, só que o eixo cérebro e intestino é direto. Então, se você não tratar a psique, você vai lascar seu intestino, tá toda a população mundial com problema intestinal. E aí a gente vai ter esse ciclo e a gente, por isso a gente tem uma predominância gigantesca de depressão no mundo. e você sabe que o Brasil é o campeão mundial da depressão. Esse ano nós batemos, né? Existe uma Ai, previsão de querida. 2016. Esse ano nós batemos, é o campeão mundial da depressão. Eu Então, gosto muito de falar de depressão porque eu nasci depressiva, porque eu nasci com um monte de coisas que é para gata, ajudar a você é me minha. curar. Você sabe que quando eu pegar você, não largo, até a gente acabar Eu com isso. nasci com uma talassemia, né, que é hereditário do meu pai, eu e a Cris, uma anemia que não tem cura, que é um erro na formação das hemácias. Então eu não sabia, foi assim que eu criei o Multiox, porque eu queria descobrir uma forma de eu ter mais energia no corpo, porque a minha oxigenação hoje é de uma pessoa de 80 anos e eu vou Jesus, fazer vamos 43. levantar isso, vamos levantar isso. E aí, não, eu tô muito melhor, né? Eu ressignifiquei tudo isso e tal. Mas assim, é muito incrível porque conforme foram. Eu tenho um espírito que conforme as coisas foram aparecendo, eu fui buscando alternativas, e aí eu fui me especializando em suplemento, criei Multiox, fui lá trabalhar como doação hormonal, fui fazendo coisas para conseguir me melhorar e automaticamente eu ajudo os meus pacientes, meus amigos, as pessoas que me procuram. É muito engraçado. E voltando aos hormônios, é basicamente isso, gente. Todos os hormônios do corpo vão sofrer interferência com problemas na psique. Gatilho Não tem jeito. emocional. É a gente Gatilhos emocionais.
Agora, eu queria que você falasse rapidinho, ainda tem tempo? A gente ainda tem uns 10 minutos, 15, eu não sei se Onde já que tá eu vejo isso? Ah, não, então ainda tem, porque normalmente aparece em cima, assim. Ah, não. Não tem nada As aqui. doenças são consideradas hereditárias, né? O Hum. fator, o que é genético e aquela questão que você sempre fala para mim que me encanta, que é a gente desligar o gene. É como se a Ah, tá. gente... A Isso é muito... modulação de expressão gênica, né? Então, antigamente, muito antigamente, a gente achava que a genética era uma herança, era algo. A gente tem essa genética, pronto, acabou. Imutável. Ah, eu nasci Síndrome da assim, a genética. Gabriela. Eu nasci Hã? assim, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso. Conforme os estudos foram avançando, e graças a Deus esse avanço está gigante nessa área da genética, com o projeto Genoma, foi descoberto que você consegue modular a expressão gênica, você consegue desligar os genes que você não são interessantes para você e você consegue ligar e potencializar os que são benéficos para você. Então, isso é uma coisa incrível, né? Através da epigenética, da nutrigenômica. Hoje a gente tem as universidades na França, na Suécia, na Suíça, vários lugares que têm núcleos inteiros que pesquisam só isso, inclusive genética de formação de colônia, que a gente chama de metagenômica do intestino. Então, você imagina a loucura. Que está muito avançado. Então, o que a gente descobriu? Que você pode conseguir, tanto com testes genéticos ou só com análise clínica, desvendar aquilo que não te faz muito bem e através do que você come, né, do que você se alimenta, das atividades físicas, dos lugares que você frequenta, porque tudo isso modula a gente, tá? E principalmente dessa ressignificação psicossomática, desses tratamentos todos, você vai, com todos esses tratamentos, você vai desligar os genes que não são interessantes para você. E você vai potencializar os que vão te trazer bem. Então, whatever, o que você vai fazer da sua vida? Se você mudar a sua atitude, ir atrás de pessoas que consigam te ajudar, a cura, você é o melhor ser humano, eu sempre falo. Não, eu falo para meus pacientes assim, não chega para o médico e entrega 100% da tua responsabilidade na mão dele. Aí ele vai lá, passa uma dieta, meia hora que ele te atende correndo, e aí se não deu certo, você culpa o coitado do médico, culpa o resto do mundo e você nada. Não, você tem que olhar para si e falar, olha, por exemplo, eu contrato você, Marisa, eu vou lá fazer um tratamento com você. É minha responsabilidade te elucidar das coisas que eu faço. Quanto mais eu falar de informação minha para você, mais fácil vai ser de você me ajudar a identificar as coisas que eu preciso me curar. E aí, é dessa forma que eu vou trabalhar os genes, entendeu? Na verdade, nem precisa, né? Porque assim, a maioria das pessoas, o que acontece? Elas chegam para mim e mentem. A maioria, a grande maioria, nem que seja inconsciente, ela mente. Eu vim aqui porque eu não consigo ganhar dinheiro. Ah, você não consegue ganhar dinheiro? Aí eu pergunto, como é que é a sua relação com seu pai? Maravilhosa. Aí eu olho pro corpo e falo, não é maravilhosa. Esse corpo tá tudo errado. Não tem esse caô. Não adianta vir com essa história. Aí eu sempre convido, mas se você quer fazer tratamento comigo, você vai ter que me contar a verdade. Aí aparece história de abuso, pai que não tava nem aí, não sei quem que é ausente. E não. Então, assim, não tem nem como mentir. Na verdade, eu falo, não, eu tô te falando o que o seu corpo tá mostrando, como a sua mente funciona. Não adianta mentir. Então, assim, acho que o diferencial tá aí, né? No sentido de que você pode contar a história que você quiser, para você mesmo e para mim. Só que o teu corpo vai mostrar. Então, assim, vai de você querer abrir mão, né, disso ou não. Do ganho direto. Falou, quer abrir mão desse ganho ou não? Tá melhor ser tratado como criança ou você quer se posicionar como adulto, você cuidar da sua criança? Não, e o mais louco é assim, que a pessoa vai, te contrata, te paga, fica puto da vida, esse tipo de pessoa mente, e aí depois, se você consegue pegar mentira, ela fica brava e se volta contra você. Geralmente é isso, porque assim, o que acontece? Existe uma transferência do paciente para o cuidador. Então, assim, é essa criança que não foi cuidada lá pelo pai e pela mãe, que ela quer um cuidador, ela transfere para o médico, para o terapeuta, enfim, para você, para mim, ela vai transferir. Sim. Ai, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Não, eu te ajudo, não, eu te conduzo se você quiser te ajudar. Você quer se ajudar? Isso. Então, assim, o primeiro passo é a pessoa querer, mas ela precisa querer de verdade, né? Ó, ela tá falando assim, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, não sei o que. Não, te ajudo não. Você quer se ajudar? Eu te conduzo. Você quer se ajudar? Você quer abrir mão? Porque se você já vem com posição de vítima, para mim, quem não quer trabalhar com você sou eu. Eu não trabalho com criança, eu trabalho com adultos que querem curar a sua criança.
criança tem que trabalhar, procurar psicólogo especializado nisso. Eu não vou trabalhar com você. Né? Então, assim, é difícil a gente lidar com isso, porque a pessoa não entende, então ela transfere para você o sucesso ou o fracasso do tratamento. Sim. Né? Mas a Ó, gente só vai quando ela deixa aí. a Suzana está falando em engenharia médica, existe biotecnologias que diagnosticam e tratam o nível celular. Sim, Suzana, existe muito. Lembra do teste de intolerância alimentar que eu fiz com vocês? Eu acho que eu fiz com Sim. você. Lembra aquela máquina? Foi com a Suzana, que a Suzana é a engenheira médica que tem a clínica na Ilha da Madeira. Ai, que legal. Tecnologias. Exato. E Maravilhosa. ela só trabalha com equipamentos fantásticos que vêm da Alemanha. Por isso que eu falo, a gente vive hoje num período onde existem muitas técnicas, muito conhecimento, muita coisa legal, e a gente tem que associar todos esses trabalhos. Muitos pacientes chegam para mim e falam, ah, mas eu não estou conseguindo me curar, doutora. Eu falo, gente, se você fizer só um único protocolo, não vai. Você vai ter que associar vários tratamentos, durante um período, dependendo da profundidade do caos que está dentro de você, da sua memória, da sua genética, do todo e do que você se alimenta, porque aí o gatilho, porque eu prego muito alimentação? Porque se você tem uma alimentação lixo, cheia de farinha, de glúten, de óleo, fritura e açúcar, você já está com todos esses problemas emocionais e esses gatilhos físicos, e você pega e entope seu corpo inteiro. Aí ele vai entrar, ele vai falar, chega, eu vou morrer porque acabou. Ele vai parar? Ele vai parar, ele não tem combustível nenhum, ele não tem combustível psíquico, ele não tem combustível emocional, não tem combustível espiritual, ele não tem combustível físico, fisiológico, que é químico da alimentação. Então, o que eu percebo é isso, a pessoa fica, mas quando eu tô depressiva eu preciso comer. Aí eu falo, gente, a pessoa que come de tudo um pouco, nesse curso de autoimune que eu tô gravando, que futuramente eu vou lançar um curso de como eu me curei da minha doença autoimune para ajudar as pessoas a também fazer essa mesma linha. Por quê? Porque a Marisa sabe, eu trabalhei com mais de 400 médicos de todas as especialidades, eu tenho acesso muito fluido nessa parte médica. Só que os meus médicos da medicina integrativa, caríssimos, eu mandei exame para os Estados Unidos para fazer, exames de fezes, de sangue, nenhum conseguiu achar um protocolo para me curar, eu não entrar em remissão. Então eu tive que falar, olha, eu vou continuar com as orientações de vocês, mas eu vou achar o meu caminho. E um deles eu falei, eu posso morrer? Ele falou, não, morrer você não vai. O que pode acontecer é você sentir muito mais dor e parar aqui eu ter que te medicar mais ainda, porque eu não aguentava mais esse anti-inflamatório do intestino, corticoide, é um horror. Aí eu falei, não, então eu vou tentar, me dar um tempo, e eu vou tentar. Nesse tempo que eu tentei, eu me curei. Então não estou falando aqui para as pessoas deixarem os médicos de lado, jamais, porque quando você tem uma doença grave como a minha, você precisa, mas assuma a responsabilidade. Eu troquei toda a minha alimentação. Eu fiquei 11 meses com 90% de alimentação, não, vai 70% de fruta. Frutas, legumes e verduras. Comi as carnes, fiquei 3 meses vegana. Entende? Você sabe que eu sou super carnívora, adoro comer carne. Eu queria me arrastar para isso também. Eu falei, Patrícia, nossa amizade vai acabar. A gente quer ser amiga para sempre. Poxa. Mas era só para eu pedir só um período para você desintoxicar seu corpo, porque a gente desintoxica o corpo assim. Então tem que. Só que é puxado? É puxado. Dá trabalho? Dá um puta de um trabalho. Você tem que falar não para a maioria das coisas e não só para os alimentos, não para a alegria social, né? Para o conforto social da comida. Você tem que falar. Só que assim, eu sempre falo para o paciente que tem uma doença grave como a minha. Você quer se curar ou você quer o conforto social? Você não vai precisar viver assim para a vida inteira. Hoje eu até consigo comer um pedaço de pão com glúten, que o glúten para mim é o ápice do que me faz mais mal. Você vê como que o corpo já ressignificou. Se eu comer uma quantidade pequena, ele consegue lidar com o problema que eu tenho, que é a intolerância máxima ao glúten, quase uma doença celíaca. Então você imagina se eu não... Por exemplo, se eu não fizesse tudo isso que eu fiz e não encarasse essa dificuldade, talvez eu teria morrido e não teria a alegria de falar, olha, meu corpo se ressignificou e eu posso comer um pedaço de bolo de chocolate com glúten que eu não vou morrer. Porque antes eu comia e eu ia para o hospital. Entende? Então, as pessoas têm que entender que os processos, eles são passageiros também. Você não vai fazer um tratamento comigo pro resto da vida. Você vai fazer um tratamento que vai me deixar bem pro resto da vida. A gente vai ter outros tratamentos, outras etapas, mas aquele mesmo, você vai fazer por um período.
Não, Então eu falo, é importante falar que, assim, quando chega no nível orgânico, a gente não pode ignorar isso, falar, então eu vou tratar só o meu emocional que vai resolver o não, não. não, Chegou no tem que nível tratar orgânico, você tudo. trata o orgânico, e em paralelo a gente vai tratando o emocional para Sim. acabar o ganho direto que você Você tem vai nesse precisar do momento. médico, você vai precisar do farmacêutico, você vai precisar do terapeuta, de vários terapeutas, você vai precisar de muita coisa. Exatamente, mas assim, para quem tá afim, né? Para quem Ou o tá aqui. terapeuta que vai direto, certeiro na coisa de origem. Porque o que acontece é, e o que eu tenho visto bastante é, as pessoas, eu chamo de abismo em camadas, né? A gente constrói um abismo. Então, você tem o primeiro impacto na infância, aquela informação fica se repetindo, você não aguenta mais lidar com aquilo, passa para o funcional, começa a dar sintoma, você gerou uma doença. Ok, então você já está aqui em cima, né? O abismo está lá embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo para poder, não adianta eu tratar no que vai aparecendo, né? Isso é o que a PNL vai fazer. Eu também sou praticante na PNL, então eu posso dizer assim, de carteirinha aqui. Ele vai pegar em alguns níveis inconscientes, mas ele não vai tratar a origem da coisa. Então não adianta a gente ficar Sim. tratando repetição de trauma, né? E não do trauma inicial. Mas quando você chegou no nível físico, tem que ter médico, tem que ter remédio, não tem como escapar disso. O que a gente tem que tratar é para perder essa doença, perder o valor para você. Viver ser mais Entendi. importante do que ter o ganho com a doença. É, Né? ó, acho que daqui um pouco vai encerrar, mas enfim. É. Já, o que está dizendo aí? Quanto tempo está dizendo aí? Ai, não tô enxergando, tá? Só apareceu um negócio a encerrar. Tá, então já, Tá. a gente vai cair a qualquer momento. Aí você É, salva ela, né? Você sabe vou salvar. salvar. Aí eu falo para Silvana, que é a minha colaboradora das coisas, é para ela te subir para o YouTube e te mandar. Não, eu consigo baixar, não tem problema. Isso é de Tá. menos. O que mais que a gente tem aqui para falar? A gente tem os últimos minutinhos, talvez uns 3 minutos. É. Alguém quer tirar dúvida, perguntar alguma coisa? Estão gostando, pessoal? Ai, amiga, É, tava com muita saudade. Eu acho que o mais interessante, o que eu gosto muito de explicar todas as coisas que eu passei, que eu sinto, é essa humanização, essa, você chegar perto do paciente, o paciente entender que você também entende, que você também é um ser humano, e que não é porque eu estudei 20 anos, milhões de coisas difíceis, que eu sou igual a todo mundo, e que eu passo por milhões de coisas como todo mundo. Só é, que total. a gente pode e tem caminhos e processos para melhorar. Basta só querer, né? Basta Uhum. querer. Não, não, é assim, para se curar é uma coisa muito importante. Eu estou até agendando uma palestra para uma clínica que é justamente sobre isso. Qual é o papel da doença na vida do paciente, né? Como a doença tem um papel, ela verdadeiramente ela tem que querer abrir mão disso, porque senão não funciona. Você pode fazer o tratamento mais caro que for, que não vai resolver. A Loivazinha aí, Loiva, meu beijo. É, qualquer doença pode ser tratada? Sim. Que tipo Não, de ela tá teste afirmando. genético você Ela é a faz? dona da clínica, que ela entrou por outro. É a Suzana. Ela entrou por outro Ah, tá. Instagram. Essa é a clínica dela de Portugal. Claro, qualquer doença pode ser tratada, desde que você trate a mente junto, né? Não Sim. existe. Ela escreveu assim: que tipo de teste epigenético você faz? Então, a epigenética, ela trata os fatores externos, então não precisa muito desses testes. Existem testes genéticos que você vai em médicos ou nutricionistas que fazem e os laboratórios hoje têm. Você faz exames de sangue, de saliva, um monte de coisa, e eles elaboram um perfil genético que vai aparecer lá, mutações de genes, que a gente chama de esqueci o nome, fugiu da minha cabeça. Polimorfismos. E aí, através desses estudos, desse exame genético, vai aparecer os polimorfismos no gene X. E aí, através desse polimorfismo, você entra com tipo de alimentação e estudos epigenéticos de lugar, ambiente onde você mora, processos químicos fisiológicos, coisas que você precisa interagir com a vida, e assim você consegue ter uma função maior. E aí eu falo assim, o teste genético alguns são caros, então eu acho que não precisa, a não ser que você tenha como possibilidade de fazer, é incrível, mas se não, hoje em dia, através, por exemplo, da terapia da Marisa, é muito fácil identificar não só os processos internos e de crianças que estão te fazendo mal, como aquilo que você já criou depois de grande, que também está te fazendo mal, que você vai ter que ressignificar. Porque conforme eu vou contando as coisas para o terapeuta, ele mesmo já consegue te ajudar a enxergar aquilo que você não está enxergando.
Ou a gente está enxergando e não está querendo encarar. Você vai ter que encarar. Ó, vai 28 segundos. Agora Ó, ela apareceu. está perguntando se a moça da artrose está perguntando se acha que consegue regenerar. Consegue. Consegue. Tudo no corpo consegue. Com a idade dela, 36 anos, consegue. Mas não é uma coisa simples e fácil. Vai exigir muito dela. Uhum. Enfim, 28 segundos a gente vai cair, então deixa eu te agradecer. Você é uma linda, eu E te amo. Eu tô morrendo eu de também. saudade. E a gente